Sejam bem-vindos ao CGCast 18, o podcast do Clube dos Generais, o podcast para quem não pode ter um blindado em casa. Eu sou Daniel Ibarra e hoje vamos falar sobre o fronte oriental da Primeira Guerra Mundial, um dos menos badalados e conhecidos do conflito. Lembrando que o Clube dos Generais está na web pelo www.clubedosgenerais.org, no Facebook pelo facebook.com/Clube dos Generais e também no Twitter, o @Clube dos Generais. Por e-mail você pode nos contactar pelo contato @clubedosgenerais.org. Comigo aqui na mesa, como sempre, ele, Glênio Madruga, nosso Mackensen. Bem-vindo, Mac. Saudações cavalarianas a todos os ouvintes, aos membros da mesa, em especial ao nosso convidado de hoje, segunda vez com a gente já. Bem-vindo. Maravilha. Com a gente também o professor de Relações Internacionais, Marco Túlio Freitas, o nosso Guy Simmons. Bem-vindo, Canuck. É um prazer estar aqui com vocês e já vou me desculpando antecipadamente por algumas cafungadas, tá? Não é nenhum ato de apoio a Aécio Neves, e sim um resfriado, tá? Tá bom, Canuck, não tem problema não. O nosso convidado de hoje já esteve conosco em outro CGCast, o professor Tito Barcelos. Tito, novamente, muito bem-vindo. Muito obrigado por mais uma oportunidade aí, né, pela lembrança, e estamos aí para uma discussão também de um teatro normalmente desconhecido, né, e marginalizado por muita da historiografia, mas igualmente relevante para o desfecho do conflito. Sem dúvida nenhuma. Mac, curiosidades da história militar. Positivo. Hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre o genocídio armênio. Ele foi realizado pelo Império Otomano durante e depois da Primeira Guerra Mundial e vitimou entre 800 mil e 1,5 milhão de pessoas. O dia 24 de abril de 1915, ele é considerado a data de início dos massacres, quando as autoridades otomanas caçaram, prenderam e executaram cerca de 250 intelectuais e líderes comunitários armênios em Constantinopla. A matança da população masculina ocorreu através de massacres diretos e sujeição de recrutas do exército para o trabalho forçado. Isso seguido pela deportação de mulheres, crianças, idosos e enfermos em marchas da morte que levaram ao deserto sírio. Impulsionada por escoltas militares, os deportados foram privados de comida e de água e submetidos a roubos, estupros e massacres periódicos. Outros métodos de morte utilizados foram o incêndio de vilas com suas populações trancadas em edifícios, afogamentos por emborcamento de embarcações no Mar Negro, overdoses de morfina em hospitais, gases tóxicos utilizados para matar crianças em escolas e inoculação de tifo em adultos e bebês. Por fim, se sabe que pelo menos 25 campos de extermínio existiam, a maioria ficando próximo da fronteira da atual Turquia com a Síria e com o Iraque. Apesar disso tudo, menos de 30 países atualmente reconhecem oficialmente o genocídio armênio. E os turcos ficam boladões quando alguém fala sobre o genocídio armênio. Ficam incomodadíssimos e isso está sendo pedra aí no pedido de entrada da Turquia para a União Europeia. Complicado, foi realmente até quando a gente entende a extensão, né, desse negócio pesado que a gente não ouve falar, né? Não é um negócio divulgado, não é um negócio conhecido, e deveria ser. A gente deveria entender e conhecer mais sobre esse tipo de coisa. Sem dúvida. A gente ainda faz um CGCast sobre isso. Opa, com certeza. Mas entrando agora dentro do fronte oriental da Primeira Guerra Mundial, a gente precisa antes falar um pouquinho sobre as guerras balcânicas. Tivemos a Primeira e a Segunda Guerra Balcânica. Interessante que os contendores trocaram de lado, alguns deles, né? Uma hora era amiguinho, outra hora era inimigo. E foi bastante interessante. Tito, Primeira Guerra Balcânica, a gente teve o Império Otomano de um lado e a Liga Balcânica do outro, né? Bulgária, Grécia
Montenegro e Sérvia. Uhum. E teve os otomanos perderam para variar um pouco. É interessante notar que a Primeira Guerra Balcânica ela vai surgir como uma derivação de um outro conflito que o Império Otomano também já estava enfrentando na época, com uma potência regional aspirante a montar um império colonial, mesmo que tardiamente, que era no caso a Itália, né? A Guerra Ítalo-Turca, que vai se dar no mesmo ano, vai culminar com a conquista da Líbia, da Tripolitânia e da Cirenaica pela Itália. Aproveitando-se dessa fragilidade, esses países balcânicos que tinham no modelo europeu, né, especialmente alemão e italiano, de unificação nacional, constituição de um Estado moderno, etnicamente e religiosamente uno e indivisível, eles vão empreender a conquista dos territórios otomanos remanescentes na Europa, que ainda eram habitados pelas suas comunidades. Então, a questão da Macedônia, que ainda era da Macedônia, do sul da Grécia, da chamada Rumélia, que é o sul da Bulgária, a Trácia, ainda eram regiões sob o jugo otomano, mas cujas populações eram eslavas ou gregas cristãs ortodoxas. E aí, por conta disso, esses povos vão fazer uma aliança muito frágil, né, porque eles tinham também pendências entre si a resolver, notadamente na Macedônia. E aí, búlgaros, sérvios e gregos, em menor escala os montenegrinos, que eram um principado pobre, isolado, né, instável, eles vão se articular para conquistar esses territórios otomanos e buscar a sua integração. Existia muito disso, né, nessa época onde você tem uma população, um grupo de pessoas de etnia A morando no território do país B, você ter, né, a tentativa de anexação desse território pela própria etnia. A gente viu isso com Hitler depois da Segunda Guerra Mundial também, né, a questão dos Sudetos e também a questão da Prússia. Então é uma escola que veio fazendo escola isso. Isso, nós estamos pegando um período que seria a transição dos impérios multinacionais aos estados unitários, etnicamente homogêneos. Então, tanto o Império Otomano, quanto a Áustria-Hungria, o Império Alemão, o Império Russo e os impérios coloniais francês, espanhol, britânico, holandês, né, dinamarquês, vão ser convulsionados por várias comunidades étnicas, religiosas, tribais, né, e que vão ter graves diferenças entre si. E no caso desses países, eles almejavam constituir estados centralizados, né, homogêneos. Então, você a partir do momento que você integra um novo território, você também tem que lidar com aquelas minorias nacionais que vão passar a fazer parte da sua comunidade e não compartilham necessariamente dos mesmos valores, né? Então a gente vai notar nas guerras balcânicas vários massacres e deportações em massa de populações inteiras em todos os lados do conflito, né? De búlgaros saindo da Macedônia, de gregos saindo da Ásia Menor, de sérvios saindo da Albânia, né? Todas essas populações vão ser afetadas por conta da política colocada nesses estados. E querendo ou não, né? A família romena que morava num país que não tinha a sua
a sua herança étnica poderia, de bom grado ou não, ser retirada dali e enviada embora ou até morta. Né? Isso, exatamente. Todos os tipos de coerção serão utilizados para manter essa homogeneidade étnica cultural nos novos territórios conquistados. Uma coisa interessante de notar nessa guerra balcânica é que... Tito. Oi. Disso, eu queria fazer uma parte que é o seguinte. Até para esclarecer o ouvinte, é interessante notar que essa característica homogênea que estamos falando, de Constituição do Estado Nacional, ela vai carregar por um problema pós-Primeira Guerra Mundial, tá? Que é o seguinte, o que é democracia para esses impérios, tá? Democracia para esses impérios não é o que a gente chama de democracia hoje, não é a democracia da convergência, em que você tem diversas minorias, diversos interesses e todos eles tentam, há uma liderança, há uma instituição que de certa forma tenta convergir todos esses interesses em prol do bem comum. Naquele tempo era visto o seguinte, pelo contrário, essas diferenças, essas minorias não passam por um processo democrático rigoroso, ele não passa pelo entendimento com essas minorias, com essa diferença. Democracia para eles é algo unitário, homogêneo, né? É por isso que etnias são jogadas, são colocadas, postas fora de suas fronteiras. Porque se elas continuam dentro do seu país, elas são ameaças até mesmo para a democracia. Exatamente. Tanto é que, um fato notável, existiam relatos até de minorias cristãs que queriam permanecer sob julgo otomano, porque pelo menos elas tinham um certo grau de autonomia que elas não necessariamente poderiam ter nos novos estados nacionais. Né? E lembrando que existia uma Constituição Otomana de 1908, nos chamados Novos Turcos, onde a Constituição estaria redigida não só na língua otomana, né, que é uma espécie de turco medieval, é o pai do turco moderno, mas também ela seria escrita em grego e armênio, né, tentando conciliar ainda essa autoridade imperial, mas dando um pequeno grau de representatividade a essas minorias nacionais que ficavam cada vez mais agitadas. E o mais interessante disso tudo é que você vê que uma das potências, um dos impérios mais democráticos que você tem antes da Primeira Guerra Mundial é justamente o império que vai ficar ao lado vai cerrar fileiras ao lado do Império Alemão, que é o Império Dual Austro-Húngaro. Exatamente. É um império multiétnico, ele ali aprende diariamente a convergir aquilo que a gente pode chamar de democracia do século XX. É ele que vai, ali, na realidade, tentar convergir todas aquelas minorias em nome do Império, em nome do Império. Todas as minorias nacionais se sentem representadas pela coroa, que era algo mais simbólico, mas de fato todas as preservaram sua cultura e identidades regionais, tanto que isso vai se revelar até problemático na hora da mobilização das forças austro-húngaras durante a guerra, né? Um exército que falava 23 idiomas e como colocar um entendimento comum entre eles, mas isso aí seria falado mais para frente. Voltando ao caso balcânico, essa articulação entre essas três pequenas forças regionais, né? Não vou levar muito o caso montenegrino, elas vão rapidamente pulverizar as forças turcas para quase fora do continente europeu, né? Há quem diga que o czar Ferdinando da Bulgária
ele tinha mandado construir uma enorme cruz de 20 metros de altura, toda cravejada em diamantes e pedras preciosas, para colocar em cima da Catedral de Santa Sofia, né? O símbolo da ortodoxia bizantina, que ficava em Constantinopla, na atual Istambul, na Turquia, porque havia um entusiasmo búlgaro, né, de conseguir reunir de formar uma grande força regional com os espojos turcos, né? Lembrando que a Bulgária era um país que teve sua independência atrasada desde o século XIX por articulação das potências europeias, temendo, né, um mega-estado balcânico pró-russo. Né? Lembrando que você tem a Guerra Russo-Turca de 1877 a 1878, que vai criar um Estado búlgaro nos Balcãs, mas o Bismarck, no Congresso de Berlim, articulado com outras potências europeias, vão tentar conciliar as demandas otomanas, porque para eles não interessava um Império Otomano muito fraco, né, e totalmente fora da Europa, e vai atrasar essa independência búlgara, que só vai ocorrer de maneira unilateral, né, em 1908, quando eles proclamam a independência dos otomanos, se aproveitando de uma outra crise que tinha ocorrido, que era chamada crise da Bósnia, onde a Áustria-Hungria incorpora de maneira unilateral a Bósnia, que era uma região que, curiosamente, na época, era de maioria sérvia ortodoxa, não era uma religião muçulmana, não era de religião muçulmana, e por conta disso, essa Bulgária vai já crescer, né? Ela já vai nascer com um apetite regional imenso, tanto que nessa guerra balcânica, cerca de 6 milhões de búlgaros vão se mobilizar de uma maneira entusiasmada na guerra. Uhum. Só que, apesar do esforço deles terem sido muito maior que gregos e sérvios, eles vão ocorrer uma grave frustração, né, que é a perda da Macedônia para a Grécia e para a Sérvia, ou seja, eles vão conquistar uma pequena parte dessa região, e isso vai levar um sentimento de traição perante os seus aliados, que vai culminar na chamada Segunda Guerra Balcânica. Uhum. E esse é o ponto principal aí, que essa Segunda Guerra acaba levando a Sérvia como um país muito mais forte. Ele sai muito mais forte dessa questão, né? Sim. Só para o ouvinte entender, na Primeira Guerra Balcânica era o Império Otomano contra a Bulgária, Sérvia, Grécia e Montenegro. Na Segunda Guerra Balcânica era a Bulgária contra a Sérvia, Grécia, Montenegro. A Romênia entrou nesse balaio de gatos e o Império Otomano. Exatamente. Justamente, o que os búlgaros queriam? Eles queriam uma vitória rápida contra os sérvios e contra os gregos, antes que as grandes potências da época intervissem para mediar o conflito. Então vamos conquistar a maior parte do território possível na Macedônia, expulsando os gregos e os sérvios, antes que comece uma mediação. O problema é que há uma concentração enorme de forças naquela região e um completo desguarnecimento de áreas estratégicas, que é, no caso, a Trácia Oriental. Lembrando, na Primeira Guerra Balcânica, os búlgaros tiveram a menos de 50 quilômetros de Constantinopla. Pois é, foram parados acanhoadas das tropas turcas, né? Exatamente. As tropas turcas tiveram que parar os búlgaros na base do canhão porque não estavam conseguindo, através do movimento, através de envelopamento, não estavam conseguindo derrotar os búlgaros. Por inclusive, você pegando o sítio de Adrianópolis, né? Isso, que os búlgaros chamavam de Adrim. Isso. O Gazi Pasha, o líder do Império, do moderno Império do Império Turco-Otomano, toma uma senhora porrada dos búlgaros.
Exatamente. Lembrando que os búlgaros chegaram até a ter táticas inovadoras para a época, né? Foram um dos primeiros povos a utilizar a aviação como em bombardeiro, né? Bem rudimentar, e até tentou reinventar a cavalaria, que era uma unidade que era um tipo de arma que estava sendo até posto em dúvida por conta dos recentes avanços na tecnologia, né? Heresia essa palhaçada. Só para comentar. Como? Heresia essa palhaçada, só para comentar. Pois é. Panela velha também pode fazer comida boa. Exatamente. E aí o que acontece? Os turcos acabam recuperando os territórios perdidos na Trácia, retomam Adrianópla, e os romenos, se aproveitando do desguarnecimento búlgaro, invadem a chamada Dobrogeia, né? ou Dobruja do Sul, que é uma estreita faixa de território ao nordeste da Bulgária, só que é um território extremamente estratégico para os búlgaros, pois os principais campos de cultivo de trigo se situavam exatamente ali. Com essa perda, a Bulgária acaba não tendo condições de conduzir a guerra contra os sérvios e contra os gregos de maneira prolongada, né? Não conseguem recuperar a Macedônia, acabam assinando um acordo de cessar-fogo e acabam entrando nas primeiras luzes do século XX numa economia estagnada, cheia de refugiados búlgaros vindos dos lugares desalojados nas guerras balcânicas anteriores, né? E com uma moral extremamente abalada por conta do esforço da derrota militar, né? Um empreendimento muito grande para pouco retorno. Tanto que a cidade de Sófia, por exemplo, no início do século, ela tinha pouco mais de 100 mil habitantes, né? Isso em 1909, 1910. Ela vai terminar as guerras balcânicas com quase o triplo da população, a maioria sendo refugiados dessas regiões desalojadas, né? Que vão pressionar os políticos búlgaros a retomar essas regiões e unificar o país. E me explica só uma coisa agora, como a Sérvia surgiu desse caldeirão. Surgiu como um país ou um conglomerado que fizesse diferença. Ou que trouxesse ameaça, né? A Sérvia, a gente também tem, assim como a Bulgária, nós temos que recuar um pouco, fazer um pequeno recuo histórico para explicar a emergência dessa Sérvia radicalizada, né, e redentista na Primeira Guerra Mundial. Ela também esteve sob domínio otomano durante quase meio milênio, né? Ela vai se tornar semi-autônoma em 1815 até 1820, vai conseguir uma relativa independência em 1830, sendo considerado um principado dentro do Império Otomano, e vai ter sua independência reconhecida após o Congresso de Berlim em 1878. Mas existiam populações sérvias vivendo fora de suas fronteiras e que almejavam se integrar ao novo Estado. A dinastia sérvia nessa época era a dinastia Obrenović, que, curiosamente, a Sérvia é um dos poucos países da Europa que vai ter uma família real endógena, ou seja, pouca articulada com as principais casas europeias. Então, enquanto na Grécia, por exemplo, o primeiro rei vai ser um bávaro, e enquanto na Bulgária vai ser um austríaco, os reis da Sérvia foram de dinastias internas. Só que os Obrenović tinha ligações com a Áustria, né? Eram, na verdade, protegidos da Áustria,
durante toda a sua história. Só que em 1903, essa situação vai mudar, porque os Obrenović vão ser acusados de serem muito complacentes com a política austríaca nos Balcãs, especialmente por terem tolerado a anexação unilateral da Bósnia, que tinha uma população sérvia que naquela época era majoritária, né? Então esse grupo de oficiais vão articular a queda dos Obrenović, vão matar o rei e vão colocar uma outra dinastia, que são os Karađorđević, de uma orientação pró-francesa e pró-russa. Nós falamos com um pouco mais de detalhes sobre a queda dos Obrenović no primeiro capítulo sobre a Primeira Guerra Mundial, exatamente como um ponto de importante que levou ao início do conflito. Exatamente, perfeito. Então eu acho que essa parte já não precisaria explorar muito. E aí, com os Karađorđević, você tem uma reorientação da Sérvia, né? E a Áustria, temerosa por ter um Estado pró-russo em suas fronteiras, ela vai tentar cerceá-lo de uma forma que ele não consiga projetar o seu poder de maneira eficaz. Que aí é o tempo que vai ficar conhecido como a Guerra do Porco, onde a carne de porco, que era a principal fonte de renda desse pequeno país agrário na época, vai ser embargado pela Áustria. Uhum. Mas a Rússia e a França vão começar a comprar obrigatoriamente essa produção para manter a economia do país em um certo funcionamento. Essa ajuda francesa, vamos dizer assim, já vem em paralelo com a necessidade que a França vê de ter uma Rússia mais forte em relação à Alemanha, né? Exatamente. Era um período de incerteza em que você veria que a guerra poderia estourar em qualquer momento. Ela estourou nos Balcãs, mas ela poderia ter estourado no Oriente Médio, poderia ter estourado em algum rincão da África, né? Ela poderia ter estourado naquela política, naquela diplomacia de canhoneiras, um navio inglês ou alemão. E poderia não necessariamente ser entre os alemães e os ingleses ou franceses ou russos. Poderia, por exemplo, ter sido entre ingleses e russos. Alguns anos antes nós tivemos o Tratado de São Petersburgo, que delimitava as fronteiras dos impérios russo e britânico na Ásia Central, colocando o Afeganistão como um estado tampão para evitar o choque direto entre esses dois países. Então era um período assim que poderia culminar em qualquer lugar. Calhou de culminar com a questão balcânica. E aí a partir daí a gente tem uma Sérvia um pouco mais independente e forte, e a gente passa depois pela crise de julho, com o assassinato do Franz Ferdinand, e o início da guerra em si, que a gente já falou sobre todas essas questões anteriormente. E aí, no caso do fronte oriental, a primeira movimentação, o primeiro embate é a invasão russa à Prússia Oriental. Exato. E fala um pouquinho dessa tentativa russa de se projetar. Sabendo que a Sérvia não teria condições de cair frente a dois impérios muito maiores, industrializados, né? A Rússia resolve entrar em socorro da Sérvia, fazendo uma invasão preventiva a uma região que historicamente lhe pertenceu, que é a chamada Galícia, né? É a região ocidental da Ucrânia, que ficava na Áustria-Hungria, concomitante com a invasão da Prússia, né? Das partes da Polônia que pertenciam à Prússia, lembrando que toda aquela região eram os antigos territórios da Comunidade das Duas Nações, né? Que era a antiga comunidade polaco-lituana, que foi retalhada
entre justamente esses 3 impérios regionais no século XVIII, mas a Rússia vai sofrer de gravíssimos problemas que já antecediam a guerra e se tornarão cada vez mais explícitos, né? Comunicações ruins, sistema de transporte extremamente deficitário, né? Existiam, por exemplo, linhas férreas que só tinham uma única via, então isso dificultava, por exemplo, o fluxo de vai e vem de suprimentos, insumos e homens. Tropas mal disciplinadas, mal treinadas, uma moral civil extremamente podre por conta de um país que enfrentava graves contradições internas. Então você tinha um país que era a 5ª ou a 4ª potência industrial do mundo, mas ao mesmo tempo era o mesmo país que vivia com 80% da população em condição servil no campo. Foi um dos últimos países da Europa a abolir a servidão, né? E um sistema governamental que cada vez era menos tolerante a reformas institucionais para um governo, uma burocracia atuar com maior efetividade. Isso vai se refletir nas Forças Armadas, né? Ocupadas por nobres, às vezes sem nenhuma experiência militar, sem nenhuma formação adequada, né? A pouca articulação entre indústria com o esforço de guerra. Então, às vezes, para o empresariado russo, não era muito interessante fornecer armas para o governo. A defasagem tecnológica em relação, por exemplo, à Alemanha. São muitos aspectos que vão fazer com que esse sucesso inicial russo seja extremamente efêmero. Tanto é que a Alemanha, né, com uma outra filosofia de guerra, vai rapidamente recuperar os territórios perdidos da Prússia Oriental e vai entrar na chamada Polônia Russa, né, empurrando os russos para fora da Polônia e de parte dos estados bálticos. Só para emendar datas aqui para situar, um revés alemão foi na Batalha de Gumbinnen, né? Quem comandava as tropas alemãs era o von Prittwitz. Isso foi em 20 de agosto de 14. 6 dias depois, já começava a Batalha de Tannenberg, com a primeira vitória alemã, que começou a empurrar os russos de volta para casa. Uhum. Lembrando que essa batalha, essas batalhas citadas, elas vão ser paralelas, por exemplo, à Batalha de Tser, na Sérvia, onde os austríacos vão ter dificuldades em conduzir a sua guerra contra os sérvios, né? E depois você vai ter a Batalha de Kolubara, onde a Sérvia consegue penetrar em território bósnio. Só que, por ser um país agrário, com uma produção industrial limitadíssima, né, das forjas de Kragujevac, que produziam rifles Mauser sob licença, os sérvios não terão condições de conduzir uma guerra muito além das suas fronteiras e acabam tendo que abandonar o seu projeto irredentista naquele momento. Não, e nós, durante essa campanha da Prússia Oriental, o MEC comentou com relação a Gumbinnen, né? A gente teve antes Staloponen, e aí tivemos Tannenberg e a primeira batalha dos Lagos Masurianos, né? Isso. Que essa foi realmente uma vitória alemã bastante convincente, né? Na verdade, você tem a completa destruição do segundo exército russo, né? Você tem você tem uma pequena resistência russa nos arredores de Varsóvia, mas por conta justamente dos problemas, né, já citados,
não serão suficientes para impedir os avanços do exército alemão, muito mais bem organizado, muito mais treinado, melhor equipado e constantemente abastecido, né? Então, às vezes a Rússia era até pressionada para forçar um pouco certas ofensivas para aliviar um pouco as pressões francesas e belgas, mas não tinha o efeito esperado. Era uma... Tito, diga. eu gostaria de fazer uma parte que é o seguinte, a gente está falando sobre Tannenberg, sobre os lagos masurianos, né? É importante salientar que, diferente do frente ocidental, o frente oriental ele esteve em constante movimento. Uhum. Não é uma guerra de trincheiras em que todo mundo todo mundo é necessário chamar artilharia, tem aquele problema todo que envolve a frente ocidental. Ao contrário de tudo isso, a frente oriental ela é uma frente que você tem o movimento como objetivo das tropas, e você tem principalmente o planejamento alemão entrando em cenário, porque a Alemanha havia planejado todo o seu desdobramento da frente oriental, mas não havia planejado direito o desdobramento no frente ocidental. E com isso resulta um pouco a questão das trincheiras. Mas essa é a grande diferença da frente oriental para a frente ocidental. Você, apesar de ter muita gente, apesar de você ter embate entre dois colossais impérios, que é o Império Russo e o Império Alemão, você tem esse constante movimento, né? Uhum. Você tem as linhas de frente se movimentando o tempo todo. Sim, as fronteiras vão ser extremamente flexíveis, móveis o tempo todo, né? Às vezes você avança 2 quilômetros, perde 3, né? E depois você recupera de um lado, perde do outro. Você às vezes vai fazer um movimento de cerco, né, de pinça, você não consegue avançar de um lado, avança. Então, em toda guerra, você não vai ter uma estática, né, que vai ocorrer no fronte ocidental. Por conta Sim, e aí o mérito do planejamento, né? Ver esse negócio que a gente comentou da diferença de uma semana de Gumbinnen para Tannenberg e de Tannenberg para a primeira dos Lagos Masurianos também foi 9 dias, né? Toda uma organização logística que tem que acompanhar essa dinâmica de fronte aí, que não era fácil planejar isso aí. Mas é para você perceber que os alemães, desde sempre, eles tiveram como alvo o Império Russo, não tiveram como alvo o Império Francês. É verdade. A tal da guerra preemptiva, ela é contra a Rússia. O Moltke enfatiza isso o tempo todo. Queremos uma guerra contra os russos. Bem lembrado, Marco. Era uma coisa até que eu tinha me esquecido. A guerra da França, ela entra em paralelo. Isso. É um efeito colateral. Tira a gaveta o plano Schlieffen e aqui, ó, nós temos um plano para bater os franceses, mas ali a guerra preemptiva é contra os russos. A conta do Moltke é sempre olha, se deixarmos para 17, o Império Russo terá 300 mil, claro, eu estou superdimensionando, mas 300 mil metralhadoras, e isso não vai deixar, não vai, isso daí é a nossa derrota. Exatamente. Você tem nesse miolo, tamanha a preocupação alemã com a Rússia, que você tem os chamados planos de setembro, né?
do chanceler Theobald von Hohenweg, e a ideia da Mitteleuropa, ou Europa do Meio, de Friedrich Naumann, né? Que ele estabelece um plano de hegemonia alemã na Europa Central e na Europa Oriental, inclusive incentivando a independência de minorias não russas, não eslavas e não ortodoxas dentro do Império Russo, sendo satelitizados economicamente e politicamente com o Império Alemão, como uma maneira até de enfraquecer a frágil monarquia russa, né? Então, você tem até um mapa interessante que eu vou colocar em disposição, que mostra, previa, por exemplo, a independência da Polônia, a independência dos estados bálticos, a independência de repúblicas no Cáucaso, da Ucrânia, a autonomia para territórios cossacos. Então você teria um Império Russo já extremamente retalhado entre os interesses alemães, austríacos e turcos. Por isso você vai ter um maior empreendimento dessa iniciativa no fronte leste. Mas também a necessidade de dividir as tropas, né, para combater os franceses e os britânicos, atrapalharia um pouco o avanço alemão. Tanto é que, se você olhar, por exemplo, se fizermos um comparativo entre o avanço alemão na Primeira e na Segunda Guerra Mundial em território russo, o avanço foi menor. Ele se limitou à fronteira polonesa e dos estados bálticos. E aí a gente tem uma gigantesca campanha do Cáucaso, né? Especialmente entre russos e otomanos, mas o Império Germânico também entrou, até mesmo os britânicos em 1918, e que acho que o principal campo de batalha desse fronte leste. Eu estou enganado? É interessante notar que, enquanto a Rússia vai ter sucessivas derrotas na Polônia e nos estados bálticos, ela vai ter sucessos no Cáucaso. Quando os otomanos entram na guerra, em finais de 14 e começo de 15, eles invadem a Armênia russa, são repelidos, e os russos, apoiados por guerrilheiros armênios, né? Lembrando que existiam até generais armênios do czarismo, como aquele Andranik Ozanian, vai ser o principal comandante das forças no Cáucaso. Ele vai acumular sucessivas vitórias na Anatólia Oriental, né, criando sérias dificuldades para o comando otomano. E é a partir daí em que você vai ter o maior impulso para o genocídio armênio por parte dos otomanos. Já existiam vários pogroms e massacres no século anterior, né, por conta de vários problemas e da dificuldade de integrar os armênios, principalmente nas regiões onde eles eram majoritários. Mas o argumento turco se baseia no seguinte: como a maioria dos armênios resolveram cooperar com os russos por conta de similaridades culturais e religiosas, então eles acabam sendo um problema interno para a coesão do império. E aí começa a deportação, o massacre, né, já citado aí por vocês no início do programa, com as populações armênias, que não estavam só naquela região, mas estavam espalhadas por todo o império, né? O genocídio armênio foi algo talvez não tão industrializado quanto o Holocausto, que veio muitos anos depois, mas ele foi buscado de maneira extrema pelo governo turco o fim, né, do povo armênio, pelo menos naquela região deles.
Exatamente. E aí, por conta disso, já adiantando alguns anos que viriam o seguinte, com a Revolução Russa de 17, que vai, acredito ser também, teremos que pontuar isso como um elemento de estabilização do fronte oriental, vai haver a retirada das tropas russas da Anatólia Oriental, a delimitação de fronteiras com o Império Otomano, e o fim do apoio à guerrilha armênia. E isso vai ser extremamente desastroso para eles, porque daí vai dar carta branca ao Império para terminar o serviço já iniciado, levando milhares de refugiados armênios, não só para a atual Armênia soviética, mas para todos os cantos da Europa, da América do Norte, inclusive aqui da América do Sul, onde você tem uma comunidade armênia importante aqui em São Paulo. A gente tem depois também a ofensiva Brusilov, que eu acho que é a que você vai mais gostar de falar, Tito, que foi o grande, vamos dizer assim, o grande orgulho russo dessa Primeira Guerra, né? Em matéria de combates. Sim, ela vai ocorrer, né, nos anos, em 1916, né, com uma pequena recuperação dos territórios perdidos e dos territórios invadidos inicialmente. Então, ela vai se concentrar bastante na Galícia, né? Até com uma forma de tentar trazer essas populações ucranianas para o esforço de guerra ao lado do czar, mas o sucesso dela vai ser assim, vai ter uma certa constante, mas vai se tornar muito efêmera, né? E o fronte vai acabar até, de uma maneira até estranha, se tendo uma relativa estabilização. Porque, claro, você vai ter um desgaste das tropas alemãs e austro-húngaras, mas você não vai ter não vai ter muitos avanços por parte dos russos, por conta de problemas que vão desde desabastecimento e até indisciplina. Naquela altura, você já estava tendo crise de abastecimento nas cidades, revoltas operárias, greves, revoltas camponesas, né? Questionamentos do poder central, que tinha fechado a Duma, né? O parlamento russo, diversas vezes diminuindo seus poderes, e tudo isso vai ser articulado para os eventos de 1917. Então, essa ofensiva de Brusilov foi importante para parar um pouco o avanço alemão naquela região, sim, mas por conta dos problemas e contradições internas que estavam se acumulando na Rússia desde o início do século, ela não teve como se sustentar durante o tempo. Foi o pico e, por consequência, o início do desmantelamento do exército russo no fronte, né? Exatamente. Você tem um filme muito interessante, né? Que é o filme, apesar que ele conta a história que ele conta depois da ofensiva Brusilov, né? É um filme russo até do ano passado, chamado Batalhão, que é o primeiro batalhão de mulheres recrutadas pelo exército russo, até para dar uma moral ao povo, né? Para manter o país na guerra. Só que você vê assim, quando elas vão para o fronte, elas encontram tropas extremamente desmobilizadas, mal motivadas para lutar, pegando as criações e as colheitas dos fazendeiros locais, muitos deles russos, ucranianos, e partilhando entre si, ou seja, eram tropas impopulares, eram tropas não tinham motivação nenhuma para lutar,
E, às vezes acabavam virando bandos armados que acabavam atuando mais por conta própria do que um exército regular submetido a um poder estatal. Novamente, vamos dizer, o mesmo país que era a 5ª maior potência industrial do mundo, na época, não conseguia reunir capacidade para se mobilizar para um conflito dessa magnitude, por tantos problemas acumulados no país. E aí eu entendo que todo esse processo interno russo, né, de revoltas, obviamente diretamente colocando, prejudicando o exército que estava no front de batalha, até que chega um momento de implosão praticamente, né? O Império Russo implode em uma revolução bolchevique. Fala um pouquinho desse momento que acabou lá com o Tratado de Brest-Litovsk. Como é que foi esse início? Inicialmente, a revolução, ao contrário do que a narrativa costuma dizer, ela não começou em outubro, né? Ela vai começar em fevereiro de 17, em que o governo provisório, né, republicano, derruba a monarquia e instala-se em Petrogrado um governo provisório formado por uma coalizão muito frouxa de vários partidos, desde liberais a social-democratas, né, e aos bolcheviques propriamente ditos. Anarquistas, comunistas, socialistas, assim, uma coisa mais amorfa que o nosso PMDB. O problema é que havia uma divisão interna, porque alguns partidos queriam honrar os compromissos com os aliados e manter a Rússia na guerra, né? Que era chefiado pelo príncipe Kerensky, que assumiu a frente do governo provisório. Só que outros, como bolcheviques, diziam, não, peraí, o país está tendo crise de abastecimento interna, as pessoas estão passando fome por conta do esforço de guerra. Nós não conseguimos projetar sequer autoridade aqui, quanto mais abastecer as nossas forças armadas para continuarem lutando uma guerra totalmente sem sentido para nós. Só que o governo provisório decide manter o compromisso com os aliados. O que os bolcheviques resolvem fazer? Mobilizar os setores sindicais, camponeses, que eles já tinham feito um trabalho de base há muito mais tempo, e organizam um golpe dentro do golpe. Que aí é o que ocorre em outubro de 17. Quando eles cercam o Palácio de Inverno em Petrogrado, cercam a Duma, né, e forçam o governo de Kerensky a abdicar. E, por conta disso, né, você tem aquela polêmica viagem de Lenin da Suíça para a Rússia, patrocinado pela Alemanha, né? Claro, não podemos dizer que foi apenas uma intervenção externa, porque a mesma Alemanha que vai incentivar a Revolução Russa é a mesma Alemanha que vai incentivar as revoltas irlandesas, né? Que vai culminar na independência da Irlanda em 21. Só que, assim, eram contradições internas que estavam latentes, estavam à beira da ebulição, e por conta da guerra, a Alemanha simplesmente potencializou, né? É como as chamadas revoluções coloridas. Elas existem, contradições internas existem, existe uma insatisfação popular latente, basta você dar um casus belli, acender o pavio e dar um casus belli àquilo. E foi o que aconteceu. Petrogrado caiu, montou-se um outro governo provisório de uma orientação mais conciliatória com os alemães, o que culminou com o acordo Brest-Litovsk, ou seja, a Rússia reconhece a sua derrota à Alemanha e concede passagem livre para os alemães
em territórios extremamente estratégicos, desde os Bálticos até a Ucrânia, coisa que os alemães militarmente sequer tinham entrado. E isso vai ser visto como uma humilhação enorme para boa parte dos russos, inclusive dentro dos bolcheviques. Ué, mas precisava fazer tamanhas concessões aos alemães? Mas só para a gente citar, né, concessões na Finlândia, nos estados bálticos, Estônia, Lituânia e Letônia, Belarus na Ucrânia. Exatamente. Para você ter uma ideia, esses territórios sozinhos compreendiam cerca de 1/3 da população e da produção industrial da União Soviética na época, da Rússia na época. Tamanha humilhação nacional que foi. Pois é. Mas isso vai dar um certo fôlego ao governo bolchevique para tentar se organizar internamente, até porque iria culminar num outro conflito que não é objeto da discussão de hoje, que seria a Guerra Civil Russa, que duraria até 1922 e, curiosamente, envolveria todas as potências beligerantes da Primeira Guerra Mundial. Aí eu gostaria... Não seja cast perto de você, próximo. Eu gostaria de fazer uma parte que você já está convidado para o SejaCast falando sobre isso. Só que eu já vou logo falando. Você vai ter problema, porque eu gosto e muito do Almirante Kolchak. Eu gosto e muito, salientando e muito do Almirante Kolchak. E da intervenção aliada, daquela história sobre a Legião Tcheca, aquilo de lá é... A Legião Tchecoslovaca vai ser um dos atores principais nessa guerra. Eles praticamente foram decisivos. Fica até uma sugestão de filme russo chamado Admiral ou Almirante. É um filme de 2013, se eu não estou enganado. 2008. Que ele conta justamente a história do Kolchak e seu desempenho na Guerra Civil. 2008, desculpe. E o mais interessante é que o Putin, ele fez, ele está revendo está liderando um papel de rever, né, a importância do Almirante Kolchak para a história russa, né? Isso é interessante. Sim. Para o governo russo, tanto o legado soviético quanto o legado imperial, ele tem que ser reconhecido como parte da história do país, desde que bem dosado e não e distanciado de certas afinidades ideológicas. Então, por exemplo, o 9 de maio para eles é uma questão de sobrevivência nacional, mas tem um certo limite porque não existem afinidades ideológicas com o antigo regime, né? Pois é. Voltando um pouquinho pro Brest-Litovsk aqui, a gente estava falando com relação aos territórios, né, que os russos cederam, né, renunciaram, né, na verdade, esses territórios. Tem também a parte que foi transferida para o Império Otomano, né? Isso, você tem a que é ainda resultado da guerra russo-turca de 1878 que você já citou. Era uma parte da Armênia, a província de Kars, né? Essa parte também foi concedida de volta aos turcos. E aí você dá aquela carta branca para que eles terminassem o serviço que começaram em 1915 contra as populações armênias, né? O que é uma grande contradição, porque você tem a chamada Carta da Paz, escrita pelo Lenin, justamente advogando o fim da guerra, né? O fim das hostilidades,
que é uma carta que é muito similar ao preceito de autodeterminação dos povos do Woodrow Wilson, mas os bolcheviques vão acabar sendo coniventes, mesmo que não intencionalmente, ao extermínio da população armênia na Anatólia Oriental. Né? Então não souberam administrar aquelas regiões que já tinham sido tomadas e que tinham uma guerrilha armênia atuante contra os turcos. Certo. E aí a gente, pensando um pouquinho numa visão um pouco mais geral desse fronte oriental com toda a guerra, toda a Primeira Guerra, apesar do fronte oriental ter sido em partes uma vitória dos poderes centrais, né? Uma vitória alemã, uma vitória turco-otomana, ele acabou pouco tendo resultado benéfico para essas potências no desfecho da guerra em si. Né? Até porque você tem, nesse período, você tem primeiro a queda da Sérvia em 1915, quando a Áustria-Hungria, a Alemanha e a Bulgária fazem uma invasão conjunta, mais bem planejada, mais bem arquitetada, retalhando a Sérvia e Montenegro em dois, fazendo os sérvios fugirem para o mar Mediterrâneo via Albânia, sofrendo frio, fome, ataques de guerrilhas albanesas, para se refugiarem em navios britânicos e franceses na ilha de Corfu, na Grécia, e levando eles até Tessalônica, o norte da Grécia, onde eles formariam parte do chamado Exército do Oriente, ou Exército das Cinco Nações. Né? E ali eles abririam um fronte assim, secundário, mas extremamente importante para o desfecho nos Balcãs. Porque a partir dali, eles fariam um desgaste das tropas búlgaras e austro-húngaras, que culminariam até com a rendição da Áustria-Hungria. Né? Eles não chegariam até Viena, não chegariam até os principais centros urbano-industriais do país, mas eles desgastariam a Áustria-Hungria de tal forma que o país simplesmente ia se retalhar nos anos seguintes. Né? O Império deixaria de existir, virando uma série de comunidades menores. E você também, nesse meio tempo, você tem a entrada da Romênia no fronte oriental, ao lado da Rússia, em 17, também movida por um desejo de irredentismo, né, querendo incorporar áreas habitadas pelas suas comunidades nacionais dentro do território austro-húngaro, no caso a Transilvânia. Queria pegar o seu quinhãozinho, né, dessa maluquice toda. Como? Eles queriam pegar a sua parte, né, no meio dessa maluquice toda. Os mesmos motivos que os motivaram a intervir na Segunda Guerra Balcânica irão movê-los para entrar na guerra. Já que a Áustria-Hungria está envolvida em outros lugares, eu também vou aproveitar, entrar na Transilvânia, né? As populações romenas lá, creio eu, que vão me receber como libertadores, integradores, só que os próprios historiadores afirmam que era um plano muito otimista, né? Excessivamente otimista, porque não levavam em consideração tanto os sucessos das tropas austro-húngaras e búlgaras nos Balcãs, como geograficamente o cerco que eles tinham ao território romeno. Resultado, o avanço romeno na Transilvânia foi um extremo fracasso. A Transilvânia perde a Valáquia, que é a região sul da Romênia, onde fica a capital Bucareste, e é reduzida a Moldávia, né, que é aquela região nordeste da Romênia, na fronteira com a Rússia, no qual eles vão conseguir, às duras custas, segurar até o fim da guerra. Né?
Mas aí eles são meio que aliviados pela pressão que estava tendo do exército das 5 nações em Tessalônica, quando esse exército formado por franceses, britânicos, gregos, italianos, russos e principalmente sérvios conseguem empurrar os búlgaros para fora da Macedônia e reconquistar os territórios da Sérvia perdidos. Mas nessa altura já tinha o desgaste imenso entre todos os beligerantes, né? E no caso das potências centrais ainda mais grave, e a rendição austro-húngara, búlgara e alemã já era praticamente inevitável. Excelente podcast. Muito bom. A gente chegou aí nesse final de fronte oriental. Eu sei que tem muito mais coisa para a gente discutir, questões bastante interessantes, mas o nosso tempo já acabou. A gente conseguiu cobrir toda a frente oriental aí. Mac, quais são suas sugestões bibliográficas? Eu sei que o Tito também tem algumas, manda aí. Maravilha. Tentar fazer rapidinho, porque o ouvinte já está aqui há um tempo com a gente, né? Primeira indicação de hoje, The Eastern Front, 1914 e 1917, da Penguin Books. Livro de 2008 com 352 páginas, de Norman Stone. Além de ser muito bem escrito, esse livro tem o mérito de ser o primeiro livro ocidental a abordar exclusivamente o fronte russo durante a Primeira Guerra Mundial. Mais do que tática estratégica, esse autor discorre sobre a ineficiência da logística russa, como o Tito comentou no início do CGCast, e o caos que reinou na Rússia mesmo após o final dos combates. Segunda indicação, The First World War, 1914-1918, da Osprey. Livro de 2002 com 96 páginas, de Jeffrey Dukes. É um guia rápido da coleção Essential Histories da Osprey. Excelente para quem quer dar aquela olhadinha rápida e conhecer um pouco mais sobre o Fronte Leste, sem se aprofundar muito na leitura. Os próximos 3 eu vou citar e faço comentário conjunto depois. Primeiro, Collision of Empires, The War in the Eastern Front, 1914, da Osprey. Livro de 2014, 488 páginas. Germany Ascendant, The Eastern Front, 1915. Osprey, livro de 2015, 464 páginas. E Russia's Last Gasp, Eastern Front, 1916-17. Também da Osprey, livro de 2016, 496 páginas. Esses 3 livros são do mesmo autor, o Preet Butler. Ele estudou medicina em Oxford e em Londres e serviu como cirurgião no exército britânico por 5 anos. O primeiro livro dele, Battleground Prússia, foi inspirado em um de seus pacientes e levou 8 anos para ser escrito. O segundo livro, Between Giants, ele explorou as experiências de combatentes e não combatentes da Lituânia, Letônia e Estônia. Após esses 2 primeiros livros, que foram focados no Fronte Leste na Segunda Guerra, o autor debruçou-se em pesquisa sobre a Primeira Guerra Mundial, fez todo um planejamento inicial, pesquisas nos arquivos de Berlim, Viena e Freiberg, traduzindo pela primeira vez diversos documentos que estavam lá nos arquivos, e decidiu montar uma série de 4 volumes. Os 3 que eu acabei de citar já foram lançados em 2014, 15 e 16, e se tudo correr bem, até setembro, outubro desse ano sai o último volume. Da minha parte é isso, senhores. Tito, venha. Só para a gente deixar claro para o nosso querido ouvinte, nós não estamos dando apenas livros em inglês porque nós gostamos, é porque não existem títulos em português, pelo menos que nós saibamos, sobre o fronte oriental da Primeira Guerra Mundial. Por isso os títulos têm sido desse CGCast somente em inglês. Tito, é verdade. Aliás, só uma dica, se alguém da Osprey ou das demais editoras que publicam nessa parte de história militar, Penguin Books e afins, a gente está aí para fazer a tradução, nada que a gente não possa negociar e trabalhar junto, hein? Maravilha. Tito, quais são suas indicações, por favor? Eu tenho indicações de alguns filmes, na verdade. Ótimo também, vamos lá. Bom, sobre o esforço russo na guerra,
eu indicaria 2 filmes, né? Um filme de 2015 chamado Batalhão, que já citei, que conta a história da formação do primeiro batalhão feminino do exército russo durante os anos finais do país na guerra, né? E que mostra justamente essas convulsões sociais e políticas que se arrastavam na Rússia pré-revolucionária antes do começo da Guerra Civil em 17. E o outro filme que o Marco Túlio citou é o Almirante, que conta a história do almirante Kolchak, que é um dos principais líderes do exército branco russo na Guerra Civil. Esses filmes estão disponíveis em algum streaming famosão ou tem que dar aquela procurada marota nos torrents? Não, eu acho que se você procurar Netflix ou pela internet vai achar. Até porque filme russo há uma certa, digamos, vantagem em relação à produção ocidental. Geralmente filme russo, né, Tito? Ele consegue ser baixado tranquilamente pela internet, né? Isso, exatamente. Não tem muito... Se você fazer um pequeno esforcinho aí, você acaba achando... Vai instalar uns 3, 4 vírus no seu computador, mas você depois acerta o link. Mas, pô, a FSB tem que ver algumas coisas, né? Exato. Tem que, né, Não existe almoço grátis. Não existe almoço grátis. A FSB tem que também dar a sua olhada no teu HD, né? Mas, porra... Meu querido ouvinte, se você por acaso não tem experiência em baixar esse tipo de arquivo da internet, não o faça, ok? E não nos responsabilize depois, tá? Porra. Por favor, isso não é para brincar em casa. Tá bom? Tem que ter a companhia do papai e da mamãe. Já vou logo falando, a FSB, ela, apesar do cirílico, apesar daquela coisa toda, os russos compreendem português. Não vai nessa, não. Tem mais algum, Tito? Outros filmes seria 2 filmes sérvios. Um filme é sérvio e o outro é da época iugoslava, né? Um se chama Marcha sobre o Drina, é sobre a Batalha de Tser, é baseado num cântico sérvio da época que ficou muito famoso. O filme é de 1964, mas ele ele explora detalhes importantes sobre aquela guerra, especialmente num batalhão de artilharia que é o cerne da história. E um outro filme já mais recente, de 2009, chamado São Jorge Matou o Dragão, de 2009, que conta a história da formação emergencial de um batalhão formado por inválidos das guerras balcânicas para lutar na Primeira Guerra Mundial. Também é um filme muito interessante e mostra essas contradições, né, de ser um país agrário, pobre, só que com um apetite irredentista extremamente muito maior que suas próprias capacidades. E, para finalizar, um seriado búlgaro chamado A Árvore da Vida, de 2013, que ele tem cerca de 4 temporadas, se eu não me engano. Ele conta um pouco da história búlgara, né? Desde a sua declaração de independência em 1908 até a sua derrota na Primeira Guerra Mundial, passando pelas 2 guerras balcânicas. Muito bom. Meu querido Canuck, você tem alguma indicação? Não. Então tá bom. Anotou tudo direitinho aí, Mac? A gente colocar tudo com certeza, no nosso... já vai tudo pro site, só clicar em cima e tá tudo certo. Maravilha. Meu querido ouvinte, se você comprar um livrinho usando o nosso link, ou comprar um livrinho lá na Amazon, você ajuda o Clube dos Generais a tomar o seu esquinho, tá?
Então, todos os nossos livros indicados que existam na Amazon tem o seu link direto e a gente ganha um troquinho toda vez que você compra. Isso não quer dizer que o preço aumenta, tá? O preço não aumenta por causa disso. Você vai continuar tendo aquele precinho lindo da Amazon que sempre tem. Tá bom? Meu querido Tito, muito obrigado pela sua presença, suas considerações finais, por favor. Realmente agradeço mais uma vez a oportunidade, espero ter contribuído de alguma forma. Realmente, como todos os assuntos discutidos aqui, são temas de inúmeras conversas, mas realmente não dá para explorar com maior detalhe, né? Todos eles, isso realmente, talvez o propósito é mais para deixar aquela pergunta na cabeça do ouvinte, fazê-lo com que ele mesmo, né, procure explorar mais o tema, caso for de interesse. E me coloco à disposição para a discussão de outros temas relevantes, né, e desconhecidos da história militar mundial. Maravilha, muito obrigado novamente. Canucchi, suas considerações finais, por favor. Agradeço a todos, agradeço principalmente ao Tito, a quem considero um dos melhores especialistas sobre essa banda oriental da Europa, tá? Parte soviética, parte oriental. E é sempre interessante rebuscar essas histórias para que o ouvinte perceba que a Primeira Guerra Mundial, ela não é uma guerra à parte, ela não está tão longe, tá? Até hoje, nós sentimos os efeitos da Primeira Guerra Mundial, tanto no frente ocidental quanto no frente oriental, e é sempre bom lembrar desse momento que foi importante para todo mundo, foi importante para os impérios, foi importante para a construção do mundo pós Primeira Guerra Mundial. Tá? Maravilha, obrigado. Mac, chefinho, se espirrar, saúde, suas considerações finais, por favor. Opa! Queria agradecer ao Tito, o Canucchi, a Tibo, sempre com um excelente trabalho, participação impecável do Tito também. Lembrar nosso ouvinte que nossos podcasts também estão no YouTube e que continuamos disponíveis em todos os nossos canais online para comunicação, também pelo e-mail contato@clubedegenerais.org. E amplexos construtores cavalarianos para todo mundo, vida longa ao CG. Ótimo. Bom, o próximo CGCast vai ser sobre o Tratado de Versalhes e esse final de guerra que acabou também moldando um pouco o cenário para a Segunda Guerra Mundial. Tá ok? Um abraço a todos. Obrigado, Tito, novamente por ter vindo. Canucchi, Mac, obrigado. Um abraço. Tchau. Always look on the right side of life. For life is quite a